A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Sim, Adilson, que Jesus nos abençoe. E hoje vamos estudar censura. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. No reino de teu lar, em Pai Celeste, repara quantas sobras de fartura, o pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste. Do que gastaste tudo quanto reste, arrebata o melhor à varredura e socorre a aflição e a desventura que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto, amigo, florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume na multidão que segue ao desalinho. E quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, além da morte, fulgirá como estrela em teu caminho. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando censura. Imagina-te aplicando vasta porção de borralhos sobre a plantação nascente, da qual espera colheita farta, servindo líquido antisséptico na água, destinada àquela cuja sede te propões extinguir, ou misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. E compreenderá certamente que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Para servir, para ser caridosos, nós temos que também ter uma certa postura. Eu já falei em outros programas, volto a dizer, até para você servir um prato de alimento para alguém, você tem que ter um tato especial. Porque se for para humilhar, não faça. Se for para censurá-lo, é melhor não servir. Vai até fazer mal aquele alimento para ele. Deixa para falar alguma coisa em outra ocasião, se você assim o desejar. Mas no momento que ele está ali se humilhando, humilhá-lo mais ainda não é o caso. Então nós temos que pensar muito sobre censuras. Censurar alguém. Dize-te pobres, entretanto milionários de todas as procedências, dar-te-iam larga fortuna por infinita parte do tesouro de tua fé. Nós nos queixamos tanto, sem motivos,
que deveríamos nos sentir muitas vezes envergonhados. Você diz assim, minha vida é isso, acolá, não está bem, poderia estar bem melhor. Aí você olha do lado, vê aquele companheiro que anda numa cadeira de roda porque já não possui mais as pernas, ou aquele que precisa ser acompanhado por alguém porque não consegue enxergar um passo à sua frente, ou aquele que está lá no leito de dor no hospital, praticamente numa doença incurável, e você todo perfeito, podendo bailar, dançar, podendo bailar, caminhar, correr, não é mesmo? A saúde é um bem muito precioso, que nós não agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos encarnados num corpo perfeito. Isso é motivo de muita gratidão. Ainda ontem eu passei um exame de rotina num hospital famoso aqui de Juiz de Fora, e o que eu observei de pessoas inúmeras, lotado o hospital, cada uma com um problema mais sério, umas sendo amparadas para sentar, para deitar numa maca, outros de bengala, outros em cadeira de roda. E eu ali saudável, só fui fazer um exame de rotina. Naquele momento eu parei, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos ouvidos meus, né? Porque ouço todos os dias, e quantos daqueles que não conseguem ouvir absolutamente nada, vejo tudo que está escrito ao meu redor, posso cumprimentar com minha própria mão, outros só falam porque não tem mais força para levar os braços, e nós não paramos para meditarmos sobre essas pequenas coisas que são de suma importância. Pedrosa, eu sou muito grato a Deus pela minha profissão, que é motorista de ônibus, porque lá eu tenho a oportunidade, lá eu costumo pensar que é uma escola, para mim é uma escola, para mim particularmente, eu utilizo aquele meu trabalho como escola. Por quê? O que você vê de pessoas com todo tipo de sofrimento, com todo tipo de dor, com todo tipo de doença que circula no ônibus com a gente, pessoas com dificuldade de locomoção. Então, quando a gente vê uma situação dessa assim, a gente tem que elevar o pensamento a Deus e agradecer a gente ter o corpo perfeito, porque tem muitas pessoas com dificuldade que a gente não faz ideia. Eu imagino, né, você que tem um contato diário, né, com as pessoas, aqueles que têm dificuldade, inclusive, de entrar na própria lotação, né, que são cadeirantes, que tem aquela parte especial, tem que fazer todo um sistema, né, de baixar, e a própria pessoa se sente às vezes incomodada por incomodar os demais, então não é fácil, não é? Pessoas bem idosas que sentam normalmente nos bancos da frente, né, com muita dificuldade, enquanto nós podemos caminhar livremente, né? Podemos deitar e ter um sono tranquilo, outros que não conseguem ter uma noite de sono tranquilo exatamente por dores atrozes, e vive sob o efeito de medicamentos fortes. Meus queridos, vamos raciocinar. São pequenas coisas que a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que de bom possuímos. A vida está difícil? Está difícil porque, em geral, né? O planeta passa por uma dificuldade temporária. Nós estamos entrando na regeneração, um período de turbulência. O Brasil vem enfrentando as grandes dificuldades. Agora, triste, né, episódio que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com pessoas que perderam a vida, outros que perderam tudo que possuíam, tantas pessoas doentes, né, cometidas pelo derramamento de águas, essas águas levando muitas doenças, enfim. Trabalhadores, bombeiros do exército, tentando amparar pessoas, enfim, tem multidões de pessoas também servindo através de doações, né, de roupas, de utensílios domésticos, de remédios, de água, de alimentos. Então, nós temos que parar, pensar, observar o que eles estão vivendo e agradecer a nossa casinha tranquila que nós estamos passando por isso neste momento. Se condoer com a dor alheia, né, e enviar pensamentos positivos, orações fervorosas para Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, que possa amparar aquele povo sofrido. São nossos irmãos, né? E de outros países seriam também nossos irmãos, porque nós somos irmãos em humanidade. Disse-te, desorientado, contudo, legiões de companheiros cujo passo a seguir a física entenebrece, comprar-te-iam
por alta recompensa, leve migalha da visão que lhe favorece para contemplar em pequena faixa da natureza. Então, olha só, pequenas migalhas para ver uma fristazinha qualquer. Não. Disse-te impedido de praticar o bem. Todavia, multidões de pessoas algemadas aos cátares da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas de maneira a se exercitarem no auxílio dos outros. Meus amigos, e quantas pessoas perfeitas que estão se matando a cada dia através de diversas viciações. Quase todos os dias eu vou a um bairro ao lado, bairro Araújo, atravesso a linha férrea para ir num pequeno mercado de um amigo meu. E assim que eu atravesso a linha férrea, praticamente é um pedágio de jovens que ficam ali sentados, pedindo migalhas, ou seja, moedas, para comprar bebida alcoólica, ou sei lá, para usar droga. Eu vejo aqueles jovens se matando e com tantas pessoas, né, com muitas dificuldades, pedindo a Deus a oportunidade de ter pelo menos duas pernas para caminhar livremente, enquanto as delas estão já mutiladas. Né? E as pessoas vão se matando lentamente. Mais tarde, se não desencarnar rápido num leite de dor, vão começar com a sua consciência pesada, vendo todo o tempo perdido, jogado na lata do lixo. Meus irmãos, pensemos em tudo que Deus nos ofertou. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza de teus pés. Dizes-te em provação, mas ouvidas que na tristeza enxovia dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desses um pouco de equilíbrio e de lucidez. Dizes-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. Dizes-te desamparado, entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da treva à luz. E então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias e que a caridade lídima e pura é amor sempre vivo a fluir, incessante do amor de Deus. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo à grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminha para adiante sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem da providência infernal, mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatemalizando-lhe a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos.
No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes a paciência e carinho, a fim de curar-lhe as chagas da ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio, entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato desapontam do pretérito cujas dívidas precisam solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação, e se não pode receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe o mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque, a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas, a converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, a transmitir-lhes a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Psicografarás páginas brilhantes, nas quais a ciência e a fé se estampam, divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico, encerrado nas tuas mãos, deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio, que se valem da fantasia a detrimento da luz. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que o mundo deveria surgir, a mensagem da Boa Nova poderia permanecer na glória celeste, a fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra, a experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhes negavam autoridade no ensino das novas revelações.
Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir, ele mesmo, em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deixa as vergonhas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais irracíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhes restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem, que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhes despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atirastes ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que dedicastes, esquecidos de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos, bons ou maus, dos teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Colaboração. Uma virtude pouco lembrada é a colaboração. A vida, pródiga de sabedoria em toda parte,
demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra, e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores, e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente, e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens, e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores, e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do costureiro, solucionando o problema da vestidura. Podemos perceber nesses exemplos de colaboração um convite para que também sejamos colaboradores. Sem nos darmos conta, muitos colaboram conosco no decorrer dos dias. São os médicos que nos atendem com presteza e afeto, doando-se além da sua obrigação. São os professores que se empenham um tanto mais para que os alunos aprendam as lições. É a sua colaboração espontânea. São os guardas de trânsito que se dedicam um pouco mais, prestando uma informação, ajudando alguém a atravessar a rua com delicadeza e boa disposição. São enfermeiros atenciosos que se esforçam por atender bem a um paciente, porque seu coração assim o determina. É alguém gentil que nos cede a passagem no trânsito. Um motorista anônimo que avisa do perigo na estrada. Um transeunte que ajuda um idoso ou cego a atravessar a rua. Se é certo que pagamos por alguns serviços, também é certo que a dedicação e o carinho de cada profissional, nenhum dinheiro pode pagar. É a sua colaboração para o bem-estar do semelhante. Se não nos damos conta de tudo isso, é porque talvez estejamos cegos para as coisas boas, ou porque estamos acostumados a perceber somente as coisas ruins. É importante que tenhamos olhos para ver os fatos positivos que nos cercam. Dessa forma, poderemos dar a nossa colaboração, por mais singela que seja, onde quer que estejamos, para que a nossa vida e a vida dos que caminham conosco nessa estrada evolutiva possa ser mais suave. Agindo assim, em tudo o que fizermos, estaremos colaborando de forma efetiva para o nosso próprio progresso espiritual. Quando vamos além das nossas obrigações, adentramos a função que nos cabe no progresso moral da humanidade. A vida na Terra é abençoada oportunidade de aprendizado para cada um de nós. Na colaboração de uns para com os outros, encontramos a chave que abrirá novos caminhos, quebrando as barreiras do individualismo e nos permitindo viver a verdadeira fraternidade. Ofertemos nossa colaboração hoje, agora. Aproveitemos o momento que passa. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, período conturbado. Pedimos que as bênçãos dos céus, em forma de luz, se façam presentes, auxiliando a todos a encontrar um caminho de paz, de harmonia, porque todos nós somos irmãos em humanidade. Que Deus abençoe a nossa pátria sagrada, por ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Evangelho que migrou da antiga Palestina para as novas terras do Cruzeiro, transformando a nossa nação na maior nação cristã de todo o planeta. Nos rogamos-te mais uma vez o amparo da espiritualidade amiga,
para que possamos vencer mais essa etapa de nossas vidas. Que Deus possa amparar aos nossos dirigentes, a nossa segurança, muita paz, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, eu te agradeço a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Como eu digo sempre, estamos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.